Pessoal, professor Gilberto voltando aqui no canal Matemática Já para a gente prosseguir na nossa playlist de física. Nós estamos fazendo uns vídeos em sequência de física para compor essa playlist de física para o ensino médio. Então é importante que você acompanhe os vídeos em sequência para ter um bom entendimento. Gostando do vídeo, eu sempre peço, dê o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva no canal Matemática Já. Assim você incentiva o nosso trabalho. Os nossos vídeos são direcionados à matemática fundamental, à matemática do ensino médio, e agora também estamos desenvolvendo essa playlist de física para o ensino médio. Então, você incentiva o nosso trabalho e a gente continua mandando material para vocês. Vídeos simples, mas que procura trazer um bom conteúdo, para ser útil para todos aqueles que procuram informação pela web. Bem, nós vamos começar agora a falar da conservação da quantidade de movimento e colisões. Conservação da quantidade de movimento e colisões. Então, nesse tópico tem vários assuntos e nós vamos começar falando da quantidade de movimento de um corpo. Quantidade de movimento de um corpo. Vamos apresentar a sua definição e já fazer alguns exercícios. Olha o que diz aqui. A quantidade de movimento de um corpo é o produto de sua massa pela velocidade. Então, a quantidade de movimento de um corpo é a multiplicação da sua massa pela velocidade que ele esteja desenvolvendo. Então, fica assim. Esse Q maiúsculo, é igual a M vezes V. Em que Q é a quantidade de movimento, M, evidentemente, que é massa, e V é velocidade. Olha o que ele coloca aqui. Como a massa é uma grandeza sempre positiva, os vetores Q e V têm a mesma direção e o mesmo sentido. As unidades que são usadas no sistema internacional para a massa, quilograma, e para a velocidade, metros por segundo. Então fica assim. Quantidade de movimento, a sua unidade é quilogramas vezes metros por segundo. Sistema internacional. A quantidade de movimento, essa grandeza é diretamente proporcional à massa e à velocidade. Diretamente proporcional à massa e à velocidade. Vamos ver aqui essa representação. Eu tenho aqui esses dois carros, carro A e carro B. A massa do carro A é 5.000 quilos, a massa do carro B também é 5.000 quilos. Portanto, eles têm a mesma massa. Tem a mesma massa. Porém, o carro A está com uma velocidade de 5 metros por segundo, ou seja, está muito lento, enquanto o carro B está a 100 metros por segundo. Olha, as massas são iguais, mas há uma diferença de velocidade. Como o carro B está com a velocidade maior, está a 100 metros por segundo, e o carro A está a 5 metros por segundo, a quantidade de movimento em B é maior que a quantidade de movimento em A. Então, tem mais, a quantidade de movimento aqui é maior do que aqui. Porque, embora as massas sejam iguais, nesse caso aqui a velocidade é maior. Então, fica assim, quantidade de movimento em B é maior que a quantidade de movimento em A. Agora vamos mexer no quê? Na massa. Esse carro A é esse mesmo aqui. Ele tem uma massa de 5.000 quilos. Esse carro C tem uma massa de 3.000 quilogramas. Percebe que a velocidade, em ambos os casos, está a 50 metros por segundo. 50 metros por segundo. No entanto, aqui a diferença está na massa. Esse carro A tem massa maior. Como as velocidades estão iguais, a quantidade de movimento em A é maior que a quantidade de movimento em C. Tá? Então é por isso que a gente pode dizer que a quantidade de movimento é diretamente proporcional à massa e à velocidade. Vamos começar a trabalhar já os exercícios. Nessa fase aqui não tem muita complicação. Aqui diz o seguinte: um caminhão
que tem massa de 6.000 kg, desloca-se com uma velocidade de 60 km por hora. Qual a quantidade de movimento? Então, nós trouxemos para cá aquela fórmula que a gente viu, colocando aqui esse sinal para indicar que são vetores, essas setas. Então, quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Então, eu coloquei aqui o desenho para a gente lembrar do caminhão, a massa 6.000 kg e a velocidade 60 km por hora. Bom, a massa já está no sistema internacional, mas a velocidade não está. Precisamos transformar quilômetros por hora em metros por segundo. Tem aqui no nosso canal e também na playlist de física, a gente tem o porquê e como fazer a transformação. A gente divide 60 por 3,6. 60 por 3,6. Quando eu quero passar de quilômetros por hora para metros por segundo. E quando eu quero passar de metros para segundo para quilômetros por hora, eu faço o contrário. Eu multiplico por 3,6. Agora eu vou dividir. Quanto que é 60 dividido por 3,6? 60 dividido por 3,6. Isso dá um número, uma dízima. 60 dividido por 3,6, estou conferindo. Eu vou considerar 16, dá 16,6666. Eu vou colocar 16,7. Não tem problema nenhum. 16,7 e agora é metros por segundo. Então agora eu tenho massa e tenho velocidade. Então aqui é a velocidade. Ficou assim. 16,7 metros por segundo. Então vamos substituir aqui, vamos encontrar a quantidade de movimento, que é a pergunta. A quantidade de movimento vai ser igual a massa, 6.000, vezes a velocidade, que agora é 16,7. Então a quantidade de movimento, vamos por 16,7 vezes 6.000. Dá 100.200. 100.200. E 200, e agora a unidade, quilograma, metros por segundo. Então, aqui está a resposta. Então, está respondido o nosso primeiro exercício sobre quantidade de movimento. Bem simples, né? Estamos começando. Vamos para o próximo. Sabendo que a velocidade de um objeto tem a seguinte equação, velocidade é igual a 18 menos 3 vezes t. Estão lembrados dessa equação, pessoal? Velocidade é igual a 18 menos 3t. A massa do objeto é igual a 5 kg. Qual a quantidade de movimento do objeto no instante 4 segundos? Bom, nós sabemos que quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. É a grandeza vetorial quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. A grandeza vetorial velocidade. Bem, eu tenho a massa, 5 kg, eu tenho o tempo, 4 segundos, e tem essa equação, V igual a 18 menos 3 vezes t. É chamada equação horária da velocidade escalar. Equação horária da velocidade escalar. Eu preciso saber da velocidade para me jogar nessa fórmula. E eu vou encontrar a velocidade aqui, tá? Usando a informação que ele me deu. Eu vou substituir ali, ó, trazer ela para cá. Velocidade é igual a 18 menos 3 e o tempo é de 4 segundos. Então a velocidade final, que está dizendo aqui, é igual a 18, 3 vezes 4, 12. A velocidade final é 6. 6 metros por segundo. Bom, agora eu vou jogar naquela fórmula e vou descobrir a quantidade de movimento. Tinha esse detalhe aqui, que não estava prontinho. Então vai ficar assim. Quantidade de movimento é igual a massa, está lá,
já está em quilo, vezes a velocidade. Eu já encontrei, agora a velocidade é 6. Então, a quantidade de movimento, 5 vezes 6 dá 30. Então, é quilogramas vezes metros por segundo. Então, fizemos outro exercício. Tá? Pessoal, acompanhe os próximos vídeos que nós vamos nos aprofundando um pouco mais no assunto. Tá? Esse foi só o começo. Vamos fazer um bom estudo sobre conservação da quantidade de movimento e colisões. E nesse primeiro momento estamos falando da quantidade de movimento. Até mais!